Exaustos com o que classificam de verdadeira invasão chinesa do mercado brasileiro de bens de capital, e, de fato, não se passa um dia sem que uma máquina made in China seja desembarcada em algum porto do país, os fabricantes brasileiros resolveram contra-atacar. E no mesmo estilo comercialmente belicoso do seu rival do Oriente. Assim, nada de montar caravanas rumo a Brasília, para implorar às autoridades do comércio providências tarifárias ou reservas de mercado, e isso já foi tentado. E, além do mais, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou que não vê com maus olhos a importação de máquinas, pois elas agregam tecnologia à nossa indústria e permitem o aumento da produção. A ideia é fazer os chineses provarem do seu próprio remédio econômico. Eles estão ocupando fatias cada vez maiores do nosso mercado. Pois vamos compensar essa perda ocupando fatias cada vez maiores do mercado deles. Das palavras à ação, desde junho está funcionando em Pequim, a milenar capital chinesa, um escritório de representação da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMA, com o único objetivo de mapear os eventuais clientes e orientar os produtores brasileiros sobre como vender para eles. Toda ameaça traz embutida uma oportunidade, acredita o presidente da ABIMA, Milton de Mello. Há hoje um enorme desequilíbrio entre o volume de bens de capital que vendemos para os chineses e o que compramos deles. A China também é um grande mercado importador, e precisamos apenas saber como entrar ali, diz Mello. É recente, diga-se de passagem, tal desequilíbrio. Até 2003, o Brasil ainda conseguia manter com a China uma certa paridade comercial nessa área, e mesmo algum superávit. Em 2001, por exemplo, o Brasil vendeu o equivalente a 79,6 milhões de dólares para os chineses e importou 79,1 milhões de dólares. Desde então, a balança virou para o lado chinês e parece pender cada vez mais nesse sentido. Entre 2003 e 2005, a China abocanhou uma participação de 6,5% do fornecimento de máquinas para o Brasil. No ano passado, seus tornos, fresadoras, prensas, guinchos, injetoras de plástico e carros de transporte responderam por 20% a 40% do consumo brasileiro. E a previsão é que esse patamar supere os 50% neste ano. Mas nenhuma exportação de equipamentos da China para o Brasil aumentou tanto como a dos fornos industriais. Enquanto as vendas chinesas desse item cresceram 89% na média mundial, entre 2004 e 2005, para o Brasil a alta foi de inacreditáveis 11.271%. Os chineses lograram até mesmo a façanha de reduzir a participação financeira norte-americana no mercado brasileiro de bens de capital, que caiu na proporção equivalente à do avanço chinês, pouco mais de 6%. Com tudo isso, a China já conseguiu posicionar-se entre os principais vendedores de máquinas para o país e hoje morde os calcanhares dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália e França, líderes históricos do segmento. Diante de todo esse avanço, a reação do Brasil tem sido tímida. Vendeu para a China apenas 225 milhões de dólares no ano passado, consubstanciados em equipamentos para fundição, mineração, agricultura, máquinas pesadas e para couro, além de componentes. É um volume importante, mas que empalidece não só na comparação com o que estamos importando deles, mas principalmente com o que eles vêm comprando no mundo, observa a economista Patrícia Marrone, autora do livro China e seu efeito sobre a indústria de máquinas e equipamentos no Brasil, escrito sob encomenda para a ABIMA para ancorar a investida brasileira naquele país. De fato, embora os chineses tenham importado em 2005 nada menos do que 53 bilhões de dólares em máquinas, principalmente da Alemanha, Itália e Japão, a participação brasileira, nesse total, foi de apenas 0,42%. Nas trocas comerciais de bens de capital com o mundo, a China é largamente deficitária. E deve continuar assim, pois estão previstos fortes investimentos nos próximos anos no agronegócio, na infraestrutura e na indústria de couro. O Brasil tem equipamentos para todos esses setores e muitos outros. A estratégia da ABIMA, que inclui 27 segmentos, é, portanto, factível, mesmo porque o Brasil tem experiência e tradição nos negócios de exportação. Há décadas o país vende máquinas para o exterior, e as receitas externas vêm crescendo substancialmente de alguns anos para cá. Elas saltaram de 4,9 bilhões de dólares em 2003 para 8,6 bilhões de dólares em 2005, por exemplo. Hoje, a exportação responde por cerca de 40% do faturamento do setor. Os países compradores incluem mercados exigentes,
como o europeu e o norte-americano.